Boa tarde, 下午好. Oi, pessoal, eu sou a professora Val. Sábado à tarde, vocês sabem, é hora de Ela Uma Vez na China, aula de história chinesa. Se você ainda não conhece o projeto, procura, gente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para você ter uma chance de conhecer a cultura e história incrível da China com a professora Val. Mas antes disso, tem uma notícia a compartilhar com vocês. Olha, gente, eu sou professora de chinês, língua chinesa, e também história chinesa. Mas quem quiser, eu sei que muita gente, porque existe essa aula de história, fica muito interessada de estudar chinês comigo. Agora, oportunidade chegou, ok? Terá uma nova turma para iniciante no início de julho. Eu estou começando a formar a turma, tá? Então, se você quer receber mais informação, quer saber os detalhes, me procura, me manda mensagem, um e-mail, me procura no meu site, no Instagram, tá? Então, é uma chance. Então, se você gosta da minha aula de história chinesa, imagina você estudar chinês comigo, como que seria? Ok? 好的? Então, na semana passada, a gente não tinha aula porque é o folga do mês. Se você não conhece, que a esse projeto, a gente tem aula ao vivo todos os sábados à tarde, às 5 horas. Mas o último sábado é o folga do mês. E depois da gravação, tá? Essa aula gravada, da gravação dividida em duas partes. Um parte vai lançado às quarta-feira e o outro aos domingos. Tipo, amanhã vai ter mais um lançamento da aula de pela última semana, ok? Então, porque uma semana a gente não tem aula, vamos lembrar um pouquinho. Quem estava? A gente estava na dinastia Xizhou, tá? Então, semana passada, ou não, pela última semana, sempre falo errado. Aí, a gente já conhecer a grande rei Muan, que fez uma viagem para o oeste da China e um parte, bem provavelmente, tá? No centro da Ásia. Muito interessante, não é? E essa viagem é uma história que muito romântico e foi descoberto por um ladrão, ok? Então, procura essa aula. Eu acho que é bem interessante e é muito romântico, tá? Eu, pessoalmente, sempre acho que estuda chinês ou estuda a cultura e história chinesa, na verdade, são coisas muito conectadas. Por isso que a maioria dos alunos do Alunos na China também são alunos para a língua chinesa, tá? Porque você estuda a língua e aí entende o fundo. Por que isso? Porque a língua chinesa é a melhor prova para a cultura e história chinesa. E essa língua, eu acho que é uma prova viva, mostra como é que a China, como uma civilização completa, desenvolvendo desde o início até hoje. Não tem coisa mais viva do que chinês como uma prova, ok? Então eu deixo as pessoas entrar no. Então, 下午好. Nádia, 下午好. Ok? 下午好, Balda. 下午好, Simone. Tá? Então, eu Olá. antes de... 下午好. Então, antes de começar a aula, eu vou lembrar todo mundo, quem está interessado em estudar chinês, eu estou formando uma turma para iniciante no julho, tá? Então, quer mais informação? Me procura. Eu também vou te divulgar para seus amigos, tá? Aí, dinastia Zhou Chao, a gente fala que ele é dividido em duas partes. É o Zhou Oriental e Zhou Ocidental. Agora a gente está na Zhou Ocidental, tipo, quase no final já. Então, a gente conhecer alguns reis e alguns eventos importantes, incluindo na última aula, conhecer as grandes viagens de Muan que fez. Mas hoje, a história é meio séria agora, não é tão romântico. Mas é muito interessante, são os eventos marcando a história. E esse evento a gente vai conhecer hoje foi a primeira vez na história chinesa. E também eu acho, provavelmente, tá? Quase tenho certeza, é o mais antiga na história do ser humano, em qualquer civilização, ok? O que é isso? Vai ter uma manifestação, ok? A povo não estava feliz. Aí agora eu vou colocar o slide na tela para a gente começar a aula, tá? 好，我们看一看。Aí, pronto. Só um momentinho. Pronto. Agora a gente dá na tela, tá?
Então, todo mundo está vendo? Agora você consegue ver? A tela está normal? Sim. 好，então, se não conseguiu ver, o slide não está trocando, me fala, tá? Porque às vezes eu vindo aqui eu não vi. 好，então, como qualquer a capa do material, esse slide que eu criei, que para cada aula eu sempre escolher um objeto que tem um valor histórico representando a época. Então, esse é um gu. Tem várias palavras que nome de objeto de bronze que hoje em dia ele só existe no dicionário chinês, mas não existe mais esse objeto e por isso a maioria das palavras mesmo chinês não conhece, tá? Então esse objeto é chamado gu. Gu é tipo vasilha, um vaso para você colocar normalmente suas comidas e pode usando no grande festa formal e também usando para o cerimônia de sacrifício. Aí, essa peça é chamada Hu. Ele é da qual época? Da época de Zhou Liwang, de Liwang, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esse rei. Então, não tem muitas coisas, peças de essa king, de Liwang, que sobreviveu na história, mas tem alguns que chamam muita atenção. Então, essa é um dos. A outra é um sino, que eu já mostrei uma vez na primeira aula sobre dinastia Xizhou, na capa, tá? Então, aquele sino cerimonial e também da época de Li Wan. Então, vamos ver o que aconteceu hoje. Primeiro, como sempre, eventos e figuras históricos. Vamos conhecer um pouquinho onde a gente está, tá? Então, tantos dinastias, tantos reis. Então, eu já começando várias aulas de início, eu já mostrando aonde a gente está neste momento, para a gente não se perder. Então, Muan, aqui, 我们可以看到的 podemos ver. Muan é aquele rei que fez grande aventura, viaja para o oeste e depois tem aquela história famosa dele, Mu Tianzizhuang, foi descoberto por um ladrão, não é? Aí depois dele, hoje, a gente vai estudar esse rei, época de Gongwan, Yiwan, Xiaowan, Yiwan e depois Liwan, tá? Então, finalmente, aconteceu uma época muito diferente chamada Gonghe. Aqui eu chamo ele regente. Então, a gente vai entender por que isso. Com certeza uma coisa muito errada aconteceu, porque você viu Li Wan está no outro lado. Você sabe, quando eu criar essa linha dos reis, quem que não é muito bom, quem está uma época muito errado, normalmente está no outro lado. Isso significa ele tinha que sair do capital, tá? Então, meio perdeu o país. Então, vamos entender os primeiros. Gongwan, ele foi filho do Muan. Na época dele, não tem muitos grandes eventos que acontecem. Mas entre esse Gongwan, Xiaowan, tá tudo esses reis aqui. Esses 4 reis, alguma coisa em comum. O que é? Muitos anos de guerras. Bastante. Então, a guerra para quê? Pode ser para defender o país, sim, e também conquistar. Porque qualquer rei tem uma ambição. E criar país, criar. Aí você aumentar as terras, como? Conquista. E lembra que também os povos do Zhou se acham eles sempre no lado correto. Então, são as pessoas mais civilizadas, com um código de moral mais alto. Então, eles também se acham que têm obrigatório para mostrar ao mundo, conquistar o terra com a cultura, a civilização deles. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Ok, mas quando você tem muitos anos de guerra, isso significa o quê? Vai precisar de dinheiro, não é? Ele gasta recursos, tá? Então, esse é um pouquinho um fundo geral. Aí, vamos ver depois o que aconteceu, tá? Na época do rei Gongwan, primeira história. Eu falei que não tem muitas coisas muito grandes que acontecem, mas às vezes algumas histórias, hoje em dia a gente considerar que talvez meio fofoca, notícia, tá? E não coisa de paparazzo, mas naquela época também existe. Esse evento até foi gravado e registro no livro Shiji, tá? No livro histórico que sério. Então, o que é isso? 3 mulheres lindas e o destino do duque Mi Kangong. Ok? Quem é Mi Kangong? Mi Kangong, ele é
o vassalo de um pequeno feudo chamado Mi. Aí, ele também foi amigo do Gongwan. Os dois são amigos. A história era muito estranha no início. Ela assim. Tá? Então, um dia, o rei Gongwan e o Mi Kangong estavam passeando num rio. E, neste momento, apareceram três mulheres lindas. E, por algum motivo, isso a gente nunca sabe por quê, essas três meninas lindas, eu não sei se eles, por alguma razão, tá? Eu falo que é meio estranha, elas decidiram se entregaram para o Mi Kangong. Você pode imaginar essa situação quando você estava passeando com o rei no rio, aí de repente aparecem três mulheres lindas, e as três mulheres lindas, elas declararam o amor, a admiração, aí depois, seguindo você, se entregaram. E o que o rei no lado está pensando? Você já pode imaginar nesse momento? Dois homens poderosos passeando no rio. Mas por que essas três mulheres, três meninas lindas, só achavam que Mi Kangong era mais charmoso? Não é meio estranho? Ok. Então, os três meninas, que essa grande sorte do Mi Kangong aconteceu, tá? Então, no passeio, três meninas lindas, e decidiram seguir a ele. Não é o rei. Gongwan ficava olhando nessa viagem. Aí, o que ele pensando neste momento? Ok. E quando ele chegar em casa, tá? Mi Kangong chegar em casa, a mãe dele, a madame de Mi Kangong, que ela, eu acho que é uma senhora muito inteligente. Aí a mãe falou para ele, olha, uma mulher linda, já é incrível. Duas, três, isso nunca acontece com nenhum homem. É impossível. Aí você passeou com o rei e deixa meninas escolhendo você. Como é que você pode dar certo? Eu acho que você deveria recusar elas. Ou melhor, mandar elas para o rei. Essa é a sugestão da mãe. Aí, gente, eu acho que a cabeça da mãe dela é muito boa. E o Mi Kangong, quando ele ouvir essa sugestão, não deveria aceitar, porque vai ser um problema no futuro. E essas três meninas escolheram ele em vez do rei. E o rei, com certeza, vai sentir o quê? Inveja, não é? Ok. Mas vocês acham que Mi Kangong aceitaram a sugestão da mãe ou não? Ele recusava as meninas, recusou meninos para mandar eles embora. Ele fez ou não? Ok, Luiz, você está rindo. O que você acha? Ok. Imagina, cara. Três meninas lindas, numa passeio no Rio, decidiram escolher você. Aí eu vou mandar elas embora. Claro que não. De jeito nenhum. Aí também você acha como um homem, eu deve achar que nesse momento, como que eu sou charmoso, não é? Aí as meninas voluntariamente me escolheram, aí recusaram o rei. O rei está ao lado. Ok. Mi Kangong não ouviu mais. Ele ficou com as meninas. E o que aconteceu com o nosso rei Gongwan? Gongwan, claro, eu acho que é uma coisa que ele perdeu tudo, honra e tudo. As meninas não gostaram do rei, acham que Mi Kangong, o duque, é mais charmoso. Vamos fazer uma coisa, não? Sim. O que o rei pode fazer para um duque? Você foi duque porque o rei mandou, né? E agora, se o rei mudou a ideia, então, pouco tempo depois, o rei Gongwan conquistou o reino Mi, acabou o país. Essa que é a história de Mi Kangong, um homem charmoso, três meninas, aí depois perdeu a terra. A mãe dele sugeriu, manda essa menina embora, não vai dar certo. Mas ele não ouviu. O resto é a história. Para mim, esse evento é incrível. Na época de Gongwan, essa que é a única coisa os criadores acham que não vale a pena registrar. Eu acho que até para eles são bem estranhos e difícil acreditar, tá?
好, então, época de Gongwan tem essa história, aconteceu com um duque charmoso, mas ainda tão inteligente. Então, vamos ver o que aconteceu o resto. Então, depois que Gongwan morreu, temos Yiwan, Xiaowan, tá? E depois outra Yiwan. Esse Yi é outra Yi, essas duas palavras aqui. Tá? Quem estuda chinês sabe que esses dois ideogramas são tão diferentes. Um é Yi, outra é Yi, não tem nada a ver. Eu falo de novo. Yi, na China, é duas coisas. Ok, aqui provando, são dois reis. Então, nessa época eu falei que tinha bastante guerra, mas no sistema de economia, que guerra gasta dinheiro, todo mundo sabe. Mas onde vem o dinheiro? Dinastia Zhou Chao, na época de Xizhou, tudo vem de Jintian, porque é um país baseado em plantação. Então, neste momento, começar, início, tá? Esse é um processo, não é só um ano, tá? Por muito tempo. Então, é o início de colapso do sistema Jintian. Então, Jintian, aquele sistema, eu falo que sai da cabeça dos reis. Então, acha que qualquer terra pode ser dividido em uma forma que nem aquele jogo velho, mas em forma de um poço. Aí, 8 famílias envolvem uma terra no meio. Aquele terra no meio é o público. O tal público é o terra que você precisa trabalhar lá e tudo que ganha naquele terra é o imposto dessas 8 famílias. Então, Zhou Chao funcionava assim. Imposto todo vem desse Gongtian, essa terra no meio. Só que agora, início de um colapso, o que acontece, gente? Isso é sempre voltando àquela história. Tem um conflito entre um desejo particular, o benefício particular e outras coisas no sistema. Então, o rei queria você trabalhar naquele terra no meio, não é? Você vai querer? Essa é a primeira coisa, tá? Será que eu vou trabalhar nessa terra? Esse é um. Segunda coisa, você tem esse Jintian quadradinho, né? Aí o rei falou que, essa 8 famílias tem nessa terra, aí aquele meio é o público. Aí eu achei, será que a gente pode abrir mais terra? Tipo, aumentou mais. Aquele bairro ao lado não tem ninguém, aí vamos lá acordar tudo como nossa. E rei sabe ou não? Como que ele vai saber? País tão grande. Aí, nesse momento, tem mais uma coisa, e eu falo que aqui a pessoa não trabalha tanto. Aqui, eles aumentam o terra que não existia no sistema. Isso é um colapso. Claro que vai dar problema, tá? Então, Jintian estava com problema, aí não vai ter dinheiro. Ou vai diminuir o dinheiro que você ganha. E isso vai causar problema no futuro, tá? Então, esse é o momento, tá com problema no sistema, na economia, e também isso pode ameaçar o futuro. Então, esse 3 reis, vamos cantar assim. Como é que é a relação entre os 3 reis? Isso tem um evento chamar um pouquinho a atenção. É quando Yiwan, que ele foi o filho do Gongwan, aquele rei que matou o duque charmoso, tá? Aí, quando ele morreu, quem vai ser o sucessor? A gente sabe que no Zhou Chao, que Zongfa era tão importante, essa ideia, quem vai ser o próximo rei, o sucessor, é sempre o quê? Primeiro filho nascido da primeira esposa. Não é chamado Diz. Então, esse já era lei. Não é uma hábito, não é mais tradição, é lei. Mas agora, olha quem vai ser a segunda, próxima rei. Próximo rei, Xiaowan, ele foi irmão do Yiwan. Então, o rei não foi esse Yiwan que é o filho do Yiwan. Então, tem uma coisa acontecendo, não é natural, com certeza. A gente não sabe o que é, tá? Porque os registros não mostram muito claro o que exatamente aconteceu. Mas a gente sabe que essa lei, que quem vai ser próximo sucessor, tem que ser o primeiro filho. Então, se aconteceu com o irmão, com certeza esse irmão fez alguma coisa meio ilegal, imoral, não sei o que é, aí ele virou rei. Essa aqui é a história, tá? Então, quando ele virou rei, e depois ele morreu. Mas nessa vez, quando ele morreu, todo mundo apoiando
o filho que de primeiro de Yuan. Então, agora vira esse Yi, não é Yi, tá? Yuan, como o próximo rei. Então, meio parecido que para o sistema voltou o normal, voltou legal. Então, a gente pode imaginar, neste momento, quando Yuan virou rei, meio parecido a sistema se corrigir. Tá? Porque não deveria ser o irmão ser próximo rei, deveria ser filho. Aí, nessa relação que acontece, também mostra um pouquinho, em cima, o poder mais alto, tem uma briga. A gente não sabe exatamente o que é, por isso aconteceu, tá? Então, esses são os 3 reis. Mas, lembra que eu falei aquele efeito borboleta? Efeito borboleta é uma coisa muito, muito importante para estudar história chinesa. Porque história chinesa, eu posso falar que é muito rara, tem uma história, ou como um sujeito separado na história, tem uma linha completa. Então, na China, quando você pensa em inventa uma figura, muitas vezes você não pode só olhar naquele momento, você precisa olhar centenas de anos, de verdade. Às vezes, até talvez a dinastia. Mas porque, assim, isso muito a ver com o pensamento chinês, aquele geração a geração e antepassados, ancestrais. Para o chinês, essa linha de conexão de sangue nunca para. Isso é dar na alma. Por isso, dá uma chance para o efeito borboleta acontecer. Então, um evento pequeno, uma figura importante, não é nada importante na época, e depois você vai ver, ele estava, tipo, início de aquele, a partir desse efeito. Então, neste momento, na nossa, esse Xiao Wan, tá? Que é o irmão, ele virou rei, não sei como, parece meio ilegal. Aí, acontece uma coisa. Ele gostava muito de cavalo. Mas, na verdade, gostar ou não gostar, na época de arma frio, o que é época de arma frio? Imagina o que considera arma frio. Então, com certeza, quando de arma, tipo, automática foi inventado, não é? Então, ser humano que passando algum milênio de arma frio. Então, na época de arma frio, quem tem cavalo, quem tem mundo. Essa é uma coisa muito simples para entender. Ok, então, os chineses vão falar de Zhou, são os povos de plantação. Eles sabem muito bem a agricultura. Mas lembrar aquele velho problema, através de grande muralha, ainda não tem, mas está iniciando. Com as pessoas do norte, os nômades. Os nômades não plantavam nada. Lá não tinha condição para plantar também, faltava chuva, lembra? Mas eles são muito bons de quê? Cavalo, nômades. Então, quando tem um conflito, então, com certeza, quem tem cavalo anda mais rápido, com mais força. Para quem não tem cavalo, uma guerra faz uma diferença. Tá? Então, para a China, para ter bastante cavalo, ou ter qualidade boa cavalo, é um problema para sempre, gente. Para sempre. Tá? A gente sempre quer. Tem alguma coisa que a China não tem? Cavalo. Ok. Então, Xiao Wan, na época dele, ele gostava muito pessoalmente. Aí, a nossa efeito borboleta aconteceu. Vamos conhecer um cara chamado Fei Zi. O mais importante é o sobrenome dele. A sobrenome é Yin Fei Zi, tá? Esse Yin, esse sobrenome, a gente vai lembrando até hoje. Você já viu que cada vez que eu fazer um slide, colocar a ilustração, o desenho, a foto, nunca é uma coisa random, não é? Sempre tem uma razão em eu escolher. Aí você viu o fundo, você consegue ver o que é isso? Esse não é aquele famoso soldado de terracota do primeiro imperador? Exatamente. O que fez tem a ver com esse primeiro imperador? Gente, vamos lá. A ambição de um cavaleiro, tá? Cavaleiro é a pessoa que cuida do cavalo, que eu não conheço essa palavra, eu pesquisei, tá? Então, Fei Zi tem uma natureza de talento para cuidar de animais, especialmente o cavalo. Então, quando na época de esse Yuan, que ele conseguia que dobrou a quantidade de cavalo em um ano. Caramba, eu tinha 5.000 cavalos, agora em 10.000, só um ano.
Então, essa é uma grande capacidade. Claro que o rei fica muito feliz. Quando o rei ficar feliz, o que ele vai fazer? Vai tirar terra, não é? Então, por isso, ele deu esse feito, que vamos falar, é uma pessoa absolutamente não importante. Ele até tinha ancestrais muito importantes, tá? Tem alguma ligação com a família real, mas lá longe, na época dele, não é importante mais. Aí, por causa disso, ele ganha uma terrazinho lá no oeste. O nome é chamado Qin. Oh, aquele terrazinho está dizendo que são alguns 20 ou 30 quilômetros, uma largura, não é muito grande. Tá uma terra pequena. Então, por causa disso, aí ele ganhou essa terra. E quando ele ganhou terra, não história assim, fez ano tal, dobrou a quantidade de cavalo, aí foi lá, virou um pequenininho vassalo que lá no lugar tinha. Então, ponto final, já acho que acabou, né? A história acabou. Aí, eu coloco, tá? Agora, a partir de nessa aula, a borboleta vai começar aqui. Quando um slide aparece uma borboleta, isso significa, preste atenção, no futuro você vai ver o resultado, ok? Mas como nunca estudasse a história chinesa, eu quero saber, gente, vocês têm um pouquinho de ideia o que esse Qin significa? Esse. Alguém sabe? Eu vou perguntar para o professor Guhan, tá? Ok, Guhan 老师, o que você acha desse Qin? Você sabe? O que é? Alô? Eu acho que o professor está ouvindo. Eu vou perguntar. Paula, você está ouvindo? Oi. Paula, o que você acha desse Qin? O que é? Você tem conhecimento? Bom, o ideograma, eu acho que esse aí deve ser um passado lá do primeiro imperador. Mas que ideograma não é importante. Importante é você ouvir falar esse Qin. É, o primeiro imperador, né? Primeiro imperador é o dinastia de primeiro imperador. Olha, ok. No início de primeira aula sobre dinastia Zhou, tá? A gente sabe que eu falei Zhou é dividido o ocidental e o oriental. Na parte de oriental, e porque o central, aquele poder de os tianzi, o filho celestial, o rei, não estava funcionando muito bem mais, e os vassalos cresceram muito. Eles viram, por fato, o rei. Então, esse feudo virou um reino pequeno. Então, a China era dividido 5 reinos, depois 7. Aí, como que a gente vai conseguir acabar essa divisão? Alguém vai levantar, conseguir unir a China toda uma vez como um país? Quem fez? Olha, depois de 700 anos, tá, gente? 700 anos de feito, tá? Aí vai nascer um príncipe. O nome dele era Yin Zheng. Exatamente esse Yin, esse sobrenome. Ele é o primeiro imperador. Muita coisa a gente vai falar. Então, quer dizer, neste momento, um cavalariço que ganhou uma terrazinha, virou um semente, tipo, vai crescer no futuro, vai ser um grande reino, vai acabar todo mundo e unir a China como uma dinastia. Isso é incrível, não é? Só a gente não sabendo, agora sou ninguém e agora tem uma terrazinha, ponto final. Mas vale tanto a pena para falar. Esse que é o nosso primeiro efeito borboleta, tá? No futuro vai ter mais. Ok? Então, a gente colocando aqui, esse já é bandeira de time, tá? E o fundo, esse porque é vermelho, mas que o ideograma é em cor preto. Isso não é uma coincidência também, tá? Então, entendemos isso.